Vamos falar sobre o juízo final e vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Vamos ouvir a leitura deste texto. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O juízo final é uma necessidade moral absoluta no mundo de hoje. O juízo final é uma necessidade vital para o próprio caráter santo de Deus. Neste mundo, não raro, você vê um Herodes no trono e um João Batista sendo degolado. Nos tribunais do mundo, você vê um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado e condenado. No mundo de hoje, você vê facínoras, criminosos bárbaros, sendo condecorados e aplaudidos. E você vê inocentes sendo julgados e condenados à revelia. No mundo de hoje, juízes togados mancomunam-se com crimes hediondos. E aqueles que tinham vida ilibada são tidos como criminosos e culpados. É necessário um juízo final, para que a injustiça não assuma os tribunais, nem os ímpios e maus subam os tronos para governarem. Pois a Bíblia fala sobre o juízo final. E Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, retrata com cores vivas e voz eloquente a cena do juízo final. Esse dia está marcado. O juiz já está escalado. E todos, literalmente todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia, os homens terão verdadeiro pavor e terror, tentarão fugir, tentarão se esconder nas cavernas. E eles estão com medo, não da morte. Eles estarão com medo, sim, de enfrentar a ira do juiz, o Cordeiro de Deus. Diz a Bíblia que naquele grande dia do juízo, os livros serão abertos. E nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, nossas próprias palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Eu lhe pergunto, você já mentiu alguma vez? Você já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou palavrões alguma vez? Talvez você nem se lembre mais. Mas todas as palavras frívolas que você proferiu estão registradas nos anais do tribunal de Deus. E vamos dar conta por todas elas. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Quanta coisa você fez? Seu pai não sabe, sua mãe não sabe,
Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seus amigos não sabem. A lei dos homens não alcançou você, mas Deus sabe. Você fechou a porta do quarto para ninguém ver, mas Deus estava lá. Você apagou a luz, mas para Deus luz e trevas são a mesma coisa. E vamos ser julgados segundo as nossas obras. Nada passará ileso e nada ficará oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas e sonda todos os homens. Mas naquele grande dia do juízo, diz a Bíblia que nós vamos ser julgados também pelas nossas omissões. A palavra de Deus diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso você está pecando. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Jesus pontuou isso quando disse: estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, doente e não fostes ver-me, preso e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E quando as pessoas perguntarem, mas quando te vimos assim? Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E a condenação para aqueles que cometeram o pecado da omissão é gravíssima. É a condenação eterna, é a separação para sempre da face de Deus. Mas mais do que isso, diz a Bíblia que no dia do juízo nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, desejos e intenções do coração. O único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Quantos pensamentos povoam a sua mente todos os dias? Quantos desejos sujos, malignos, perversos, pervertidos passam pela sua mente e pelo seu coração, que você não tem coragem de contar para o amigo mais íntimo, pois Deus conhece o seu coração e julgará os segredos do seu coração. Dia do juízo, quando tudo isso virá à tona e tudo aquilo que está escondido será proclamado dos eirados à plena luz do sol. Talvez você pergunte, bom, por esses quesitos e por esses critérios, quem pode escapar? Quem pode ser inocentado? Quem pode sair deste tribunal justificado? E eu posso lhe garantir que por esses quesitos todos nós, indistintamente, seremos culpados. Porque o requisito que Deus exige é 100% de perfeição. A alma que pecar, esta morrerá, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e todos são culpados. Talvez esta palavra deixe você numa situação até de desespero, de angústia, de um beco sem saída. Mas eu tenho uma boa nova para lhe dizer, porque está escrito nesse texto que um outro livro então será aberto, o livro da vida do Cordeiro. Se alguém não for encontrado com o seu nome escrito neste livro, será lançado para o fogo eterno. Condenação eterna. Porém, se o nome estiver escrito no livro da vida, este não será condenado, mas desfrutará da bem-aventurança eterna. Como ter o nome escrito no livro da vida? No momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você sai da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz. No momento em que o Espírito Santo regenera o seu coração e dá para você uma nova vida, você nasce na família de Deus. Você então faz parte da família de Deus. Você então sai da potestade de Satanás, do reino das trevas, da condenação sob a qual você vivia, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava contaminado pelos seus pecados, você estava condenado pelos seus pecados, mas agora você é justificado. E então seu nome está escrito no livro da vida. A penalidade que você deveria receber, Jesus recebeu em seu lugar. Na cruz ele pagou a sua dívida, ele quitou o seu débito. Ele levou sobre si, no seu corpo, no madeiro, os seus pecados e deu um grande brado: está consumado, está pago. Se você está em Cristo, nenhuma condenação haverá mais sobre a sua vida. Hoje você pode ter
a convicção de que naquele grande dia do juízo, você será colocado diante do juiz e ele vai dizer para você: vinde, bendito do meu Pai, entre na posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Aquele dia para você não será de trevas, mas de luz, não de dor, mas de alegria imensa e indizível. Agora mesmo eu quero orar por você e colocar a sua vida diante de Deus. Pai, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos acompanham e nos assistem, para que eles possam crer em Jesus e receberem dele a vida eterna e passarem da morte para a vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.